Olá pessoal, sou o professor Ricardo e vou apresentar aqui para vocês o meu plano de aula. Bom, o conteúdo que nós vamos estudar na aula de hoje é o sistema geocêntrico e heliocêntrico, as leis de Kepler e a lei da gravitação universal. Como objetivo, a gente vai ter na nossa aula apresentar historicamente as teorias sobre o geocentrismo e heliocentrismo, enunciar a primeira, a segunda e a terceira lei de Kepler, caracterizar a força gravitacional como uma força de atração mútua entre dois corpos e enunciar a lei da gravitação universal e expressá-las matematicamente. Como estratégia metodológica, a nossa aula ela será de forma virtual, De início, será postada uma videoaula no YouTube, onde será explicado o nosso conteúdo abordado. E logo em seguida, a gente vai apresentar um jogo didático referente ao mesmo conteúdo, certo? Como atividade, nós vamos ter o acompanhamento da aula online, através da sala virtual, que é essa videoaula que eu vou postar para vocês, e o acompanhamento do nosso material disponibilizado também nessa sala virtual. E o nosso jogo didático. Material de apoio, eu vou disponibilizar para vocês esses slides que eu vou apresentar na aula seguinte, o tabuleiro em formato PDF do nosso jogo didático e o material em si da nossa videoaula e dos nossos slides, certo? A frequência ela será feita via sala virtual e através do acompanhamento da nossa videoaula. Então esse é o nosso plano de aula e agora eu vou passar para vocês a nossa videoaula. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ricardo. Na aula de hoje a gente vai estudar as leis de Kepler, lei de Newton e a gravitação universal. A gente vai ver as noções históricas sobre o sistema solar. O sistema solar ele é dividido em dois aspectos, que é o geocentrismo e o heliocentrismo. Então a gente vai caracterizar cada um deles. O geocentrismo foi defendido no século II por Cláudio Ptolomeu e foi aceito até o século XVI. Então a duração dele foi do século II até o século XVI. Essa teoria ela afirmava que a Terra era o centro do universo e que os outros astros, inclusive o Sol, girava em torno dela. Aí aqui a gente tem o modelo do geocentrismo, a Terra sendo o centro do universo. A gente tem a Terra aqui sendo o centro do nosso universo. Aí a Lua, aí vem os planetas, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Então essa é a figura que exemplifica o modelo do geocentrismo. Já o heliocentrismo, ele foi defendido por Nicolau Copérnico. E a sua teoria, ela fala que o Sol era o centro do universo, ao contrário lá do geocentrismo, que afirmava que era a Terra, com os planetas orbitando ao seu redor. E ele apresentou algumas falhas, e essa teoria ela foi corrigida por Kepler, Aí aqui a gente tem o modelo do geocentrismo, apresentando o Sol como o centro do universo. Aí aqui vem os planetas orbitando com ele, como diz a teoria. Bom, aí a gente vai ver agora a cinemática do movimento planetário, que no caso são as leis de Kepler. Quem foi ele? Quem foi Johannes Kepler? Ele foi um astrônomo alemão que trabalhou com Tycho Brahe e utilizou seus dados para formular as 3 leis que governam o movimento dos planetas. Com os dados de Brahe, Kepler ele determinou que a órbita de Marte, assim como de todos os outros planetas, incluindo a Terra, não era na realidade uma circunferência, mas sim uma elipse na qual o Sol ocupa não o centro, mas sim um dos focos.
a gente observa aqui a figura de uma elipse, né? Aqui a gente tem o Sol e temos a Terra. Então, o que diz a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas? A órbita planetária ela é elíptica, como a gente observa aqui na figura, com o Sol em um dos seus focos, certo? Então, essa é a nossa primeira lei de Kepler. Aí aqui a gente tem uma representação, ó, está numa forma elíptica, e a representação do afélio e do periélio de um planeta genérico, né? Que a gente tem a Terra, o Sol e o periélio e o afélio. A nossa segunda lei de Kepler ela é chamada lei das áreas. O que diz ela? O raio vetor que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais, certo? Aqui tem o Sol, área do planeta. Aqui temos uma área 1 e uma área 2. Então, o movimento planetário ele é não uniforme. Aí a gente tem essa equação. A área 1 dividido pelo tempo 1 é igual a área 2 dividido pelo tempo 2. A gente observa aqui nessa figura. Aí, observações. A relação A dividido pelo ΔT é igual a K. Ele recebe o nome de velocidade areolar, sendo uma constante para cada planeta do Sistema Solar. A velocidade de translação de um planeta ao Sol, ao redor do Sol, não é constante, sendo máxima quando o planeta está mais próximo do Sol, que no caso é o periélio, e a mínima quando ele fica mais distante, que é o afélio. Então a gente observa que o periélio ele fica mais próximo e o afélio fica mínimo, né, em relação à distância. E a gente tem a nossa terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, a lei harmônica. O quadrado do período orbital dos planetas ele é diretamente proporcional ao cubo da distância média do Sol. Então, essa é a equação, certo? Esta constante, que é a constante K, essa constante aqui, a gente vai, por exemplo, botar a letrinha K. Então, essa constante ela vai depender da massa do Sol e da massa do planeta. Como a massa do planeta ela é muito menor do que a massa do Sol, considera-se que a constante depende somente da massa do Sol, sendo, portanto, a mesma para todos os planetas. Aí aqui a gente tem os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Aí aqui a gente tem o raio médio da órbita, o período da revolução, certo? Se a órbita de um planeta for considerada circular, o semi-eixo maior é o próprio raio da circunferência que constitui a órbita. As leis de Kepler elas vão ser válidas de um modo geral para quaisquer outros corpos que gravitem em torno de um outro de massa muito maior. Agora a gente vai ver a lei de Newton para a gravitação universal, que é a força gravitacional. Aqui a gente observa que os planetas se movem em torno do Sol devido à ação da nossa força gravitacional. A gravitação universal, o que é ela? Ela é a parte da física que estuda o comportamento e movimento dos astros, ou seja, ela estuda a movimentação dos planetas e dos corpos que os cercam. Newton ele descobriu que a força que mantém um planeta em órbita em torno do Sol tem intensidade diretamente proporcional à massa do Sol e à massa do planeta, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Essas forças de interação à distância são denominadas forças gravitacionais. Então, vamos seguir, no caso, enunciar a lei da gravitação universal para dois pontos materiais. Então, a gente observa aqui, dois pontos materiais de massa mzinho e mzão e situados a uma distância d,
elas atraem-se com forças que têm a direção de reta que os une, cuja intensidade são diretamente proporcionais ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, certo? A gente observa aqui nessas figuras. Então, G, a gente vai chamar ela de constante da gravitação universal. E ela tem um valor fixo, né? Essa constante ela é igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Newton, através das leis das físicas, né, muito simples, conseguiu unificar a física da Terra e do céu. Todas as leis empíricas, conhecidas como as leis de Kepler, foram sintetizadas em poucas leis físicas bastante simples. Aí a gente vai ter umas observações. A força gravitacional, ela é sempre de atração. Outra observação. A força gravitacional não depende do meio onde os corpos se encontram imersos. A força gravitacional sobre um dado corpo celeste é uma força resultante centrífuga. O campo gravitacional, a gente vai denominar ele como a região do espaço em torno de um corpo onde atua a força da ação gravitacional sobre os seus corpos, certo? Então, pessoal, essa foi a minha aula. Espero que tenham entendido. E agora eu vou mostrar para vocês um jogo referente ao sistema solar, tá certo? Então, até mais.